Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite para todo mundo, domingão. Eu sei que teve gente que prestou AB hoje, está cansado. Também a galera que prestou TJ do Rio Grande do Sul, fiquei muito feliz com o retorno. Os alunos dizendo que o aulão que nós fizemos ontem em Porto Alegre foi bem legal, muitas dicas caíram no concurso, não é isso? Joia. Então, tá aqui, ó, deixa eu mandar uma boa noite. MP Rio Grande do Sul, olha só, Victor Tax. Você prestou MP Rio Grande do Sul alguma coisa? Victor Tax. Que mais aqui, ó? Fortaleza, Santos. Cadê, ó? Cuiabá, o Vitor falando. Deixa eu ver, que mais? Fortaleza novamente. Cuiabá, Brasília, Maceió, Ipanema. Tá travando, Vitor? Travando? Depois, se qualquer coisa, vocês assistam a reprise no YouTube. Esse vídeo vai pro YouTube. Piracicaba, aqui pertinho, Piracicaba. Um abraço pra galera de Piracicaba. Adoro quando o assunto é terrorismo, olha que interessante. Bom, Maceió, tudo de Salvador. Roberta de Porto Alegre, que me encontrou em Porto Alegre, Erechim, Belém, olha só que joia, que bom. Balneário Camboriú, Paraíba, Belém do Pará, Hortolândia aqui pertinho, Hortolândia, Nipuã, muita gente. Prova complexa de empresarial e tributário. Joia, vamos fazer o seguinte, vamos diminuindo as mensagens, vamos diminuindo. Vamos lá, vamos diminuindo. Eu não vou neste vídeo explicar a lei de terrorismo, nem teria como fazê-lo aqui num curto espaço de tempo. São 20 artigos, na verdade, pouco menos de 20, porque alguns foram vetados. Então, vamos colocar para vocês alguns pontos controvertidos. Por quê? Porque eu estou escrevendo sobre a lei do terrorismo com outros coautores, com William Terra de Oliveira, Luiz Flávio Gomes, Fábio Roque e Ronaldo Pinto Batista. Nós estamos escrevendo a lei de terrorismo artigo por artigo, que logo vai ser editado pela editora Juspódio. Então, eu estou tendo que estudar horrores. Ontem eu fui e voltei no mesmo dia para Porto Alegre. Então, saí 4 horas da manhã, cheguei meia-noite. Mas o tempo que eu fiquei sem estar ali no ambiente de dicas para os alunos, fiquei estudando a lei de terrorismo. Ontem eu consegui escrever horrores, seja no avião, seja no trânsito. Eu escrevi bastante sobre essa lei. E eu queria compartilhar com vocês, tem vários, mas 3 pontos bastante controvertidos. 3 pontos. É a lei 13.260 de 2016. 13.260 de 2016. Então vejamos os pontos controvertidos da lei. Tem vários pontos. Eu selecionei 3. A Lei 13.260 é do dia 16 de março de 2016. E é uma lei que regulamenta o disposto no artigo 5º, inciso romano 43 da nossa Bíblia Política, disciplinando o terrorismo, tratando das disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Altera também a lei de prisão temporária, bem como a lei de organização criminosa. Pessoal, o artigo inaugural da lei 13.260 de 2016, lei do terrorismo, diz o seguinte: esta lei regulamenta o artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Vejam, então, a lei 13.260 de 2016, ela disciplina o terrorismo. Guardem isso. Lembrando que o artigo 5º, inciso romano 43 da nossa Bíblia Política aparece como um verdadeiro mandado constitucional de criminalização. O que significa mandado constitucional de criminalização? O que significa, Igor? Significa o seguinte, que esse mandado nada mais é do que um patamar mínimo que o constituinte originário anunciou, aquém do qual o legislador não pode legislar. É um patamar mínimo aquém do qual o legislador não pode legislar.
O artigo 5º, inciso romano 43, diz que são insuscetíveis de anistia, graça, fiança, dentre outros, o crime de tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Mas a Constituição não definiu terrorismo. Bom, a Lei 13.260 de 2016, observando esse mandado constitucional de criminalização, anuncia os crimes de terrorismo. Anuncia os crimes de terrorismo. O artigo 2º diz que o terrorismo constitui, na prática, por um ou mais indivíduos de atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, ou quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E aí o parágrafo 1º diz, são atos de terrorismo, e aí ele elenca atos de terrorismo. O parágrafo 2º lembra que não pode ser encarado como atos de terrorismo, por exemplo, as manifestações por organizações sociais, os grupos sociais. O artigo 3º traz um outro crime, que é promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. O artigo 4º foi vetado e o artigo 5º pune realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. O artigo 6º traz o crime de financiamento do terrorismo. E aqui vai a primeira questão controvertida. Quando a Constituição Federal diz que o terrorismo é equiparado a hediondo, preste atenção. Quando a Constituição Federal diz que o terrorismo é equiparado a hediondo, será que todos estes crimes que eu mencionei para vocês são crimes de terrorismo logo equiparados a hediondo? Ou somente o artigo 2º que define terrorismo e os atos terroristas é que deve ser equiparado a hediondo? As demais figuras criminosas não. Questão boa, hein? Questão boa, olha só, Renata, olha só, questão boa. Será que somente o artigo 2º, que define terrorismo e os atos terroristas, é que deve ser equiparado a hediondo? Ou, na verdade, todos os crimes definidos nesta lei são equiparados a hediondo, não só o artigo 2º, mas também o artigo 3º, o artigo 5º, o artigo 6º. E agora? Já temos corrente dizendo que só o artigo 2º deve ser equiparado a hediondo. Os outros crimes da lei, não. Eu discordo. E por que eu discordo? Porque eu entendo que estamos diante de uma norma de regência. É uma lei antiterrorista. Todos os crimes estão umbilicalmente ligados a terrorismo, não importa se do artigo 2º, do artigo 3º, do artigo 5º ou do artigo 6º. Aliás, seria um absurdo você considerar o artigo 2º equiparado a hediondo e o artigo 6º, que é até mais grave e pune o financiamento do terrorismo, não sê-lo. A Constituição, ela diz que é equiparado a hediondo o terrorismo como um todo. E a norma de regência, ela não permite você dividir que tal crime é equiparado a hediondo, outros não. Todos os crimes estão dentro do mesmo espírito, o antiterrorismo. Na maioria dos outros países, o terrorismo é punido com um só crime. Todos esses tipos que o Brasil resolveu desmembrar, na legislação estrangeira configuram um crime apenas. E para convencer vocês, basta ler o artigo 17 da Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, que ela diz: os crimes definidos nesta lei sofrem os efeitos da Lei 8.072/90. Tá ok? Então, eu vou defender no livro, com garras, unhas e dentes, que não é só o artigo 2º que define terrorismo e os atos terroristas que é equiparado a hediondo.
todos os crimes desta lei, uma norma de regência, deve ser encarada como um todo, são equiparados a hediondo. Compreenderam a primeira questão controvertida, que eu não estou vendo ninguém discutir isso nas redes sociais ainda? Compreenderam? Joia? Aí estão me perguntando, Rogério, até os atos preparatórios? Sim. Aqui nós temos muito evidente o direito penal do inimigo ou o direito penal bélico, onde o terrorismo é exemplo de crime que você deve punir, sim, os atos preparatórios. Se tem um crime que você já quer cortar pelo ninho nos atos preparatórios, é o terrorismo. Você não quer aguardar início da execução, não. Tá ok? Joia? Uma outra questão controvertida que eu trago para vocês diz respeito ao artigo 10. O artigo 10 da lei diz que, mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, aplica-se o artigo 15 do Código Penal. Então vejam, o artigo 5º da lei traz atos preparatórios de terrorismo. E o que o artigo 10 está dizendo é que, antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º, eu posso aplicar o artigo 15 do Código Penal. Peraí, mas o artigo 15 do Código Penal traz a desistência voluntária e arrependimento eficaz. E desistência voluntária e arrependimento eficaz pressupõe início da execução. E o artigo 5º está punindo atos preparatórios. Ou seja, a Lei 13.260 de 2016 está admitindo desistência voluntária e arrependimento eficaz ainda em sede de atos preparatórios. É o que nós vamos chamar no nosso livro de desistência voluntária e arrependimento eficaz antecipados para os atos preparatórios. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós temos aqui no artigo 10 uma antecipação da desistência voluntária e do arrependimento eficaz já nos atos preparatórios. Compreenderam? Nós estamos comentando a Lei 13.260 de 2015, a Lei Antiterrorismo. Pessoal, a última questão controvertida, tem até gente aqui que já percebeu, diz respeito ao artigo 11, que anuncia o seguinte: para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, competência da Justiça Federal. Isso, obviamente, é inconstitucional. Obviamente inconstitucional. Como é que pode o legislador, na lei, anunciar que existe interesse para todos os efeitos da União e a competência da Justiça Federal? Qual é o interesse da União numa pessoa